Filosofia e sociologia possuem poucas questões no caderno do Enem, porém elas interagem indiretamente em diversas questões de outras matérias e também na redação. Quando se fala de redação, muitos usam grandes filósofos e sociólogos como referência na escolha de seus temas, ou simplesmente mencionam seus pensamentos. Então, o que você acha de conhecermos um pouco mais sobre essas duas matérias que muitas vezes são deixadas de lado, mas que, se não receberem a atenção necessária, você poderá perder muitos pontos? Nesse vídeo você saberá o que sempre cai na prova de filosofia e sociologia no Enem. Mas o que significa filosofia? Talvez você já tenha ouvido falar que filosofia é o amor ao conhecimento, a melhor definição possível para essa matéria. Quando o homem começa a refletir sobre si mesmo, se questionar sobre o sentido da vida, sobre o saber e os valores, ele está praticando a filosofia. Um dos objetivos principais da filosofia é fazer com que as pessoas, por algum momento, questionem de forma racional o seu papel no universo. Dessa maneira, a filosofia acaba ultrapassando opiniões na busca incessante pelas respostas dos problemas da humanidade, mesmo até que as respostas sejam contrárias à maioria das opiniões. Sendo assim, em sua essência, a filosofia não tem uma definição correta, já que até os grandes filósofos pensam de maneiras diferentes. Uma maneira de explicar isso é que a pergunta se tornou o que chamam de problema filosófico. Para que você entenda, os pré-socráticos afirmam que a filosofia é physis. E se você quer tirar nota máxima na prova do Enem, clique no link da descrição e ganhe uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Já a filosofia antiga se considera como atividade política e ética humana. São divergências tão interessantes que, ao pegarmos alguns exemplos dos filósofos mais conhecidos, temos as seguintes citações. Ó filosofia, guia da vida, de Cícero. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, Maurice Merleau-Ponty. A filosofia busca tornar a existência transparente a ela mesma, Karl Jasper. Portanto, o candidato a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio deve ter em mente que a filosofia é apenas uma ciência que estuda a consciência do homem e a busca racional dos saberes. O que é a sociologia? Como já mencionado anteriormente, a sociologia é a área que anda ao lado da filosofia, porém com uma diferença. Ao invés de olhar para o homem como um único indivíduo, ela abrange todos os aspectos sociais. Portanto, questões culturais, religiosas e econômicas são grandes exemplos de como a sociologia considera a sociedade como seu objeto de estudo. Seu principal objetivo é tentar entender as diversas formações humanas e seus agrupamentos, levando um entendimento mais aprofundado para outras áreas de estudo. Para que certas comunidades sofram intervenções sociais com o intuito de melhoria, a sociologia contribui, por exemplo, com a geopolítica, oferecendo seus conhecimentos sobre as estruturas organizacionais sociais. Qual a importância da sociologia e filosofia? Bom, pessoal, as duas matérias têm o interesse de ajudar o homem a entender o seu papel no mundo e de como deve agir em comunidade, com o intuito de nos tornarmos seres críticos diante daquilo que nos é passado. A filosofia se torna meio fundamental para adquirir esse senso crítico. Utilizando-se de argumentos fundamentados na razão e lógica, a filosofia remete as pessoas a terem uma compreensão do pensamento do homem e de como esse pensamento pode interferir na sociedade. A filosofia tomou uma proporção tão grande que se tornou uma matéria importante, a ponto de ser cobrada em grandes universidades de modo geral. Por sua vez, a sociologia enfatiza a busca da compreensão das causas e consequências das ações sociais humanas, prevendo também comportamentos e eventos de gerações futuras. A sociologia trabalha firmemente com a conscientização sobre a responsabilidade individual para com a sociedade, criando incentivos para que cada indivíduo melhore por si próprio em prol do outro. Como surgiu a filosofia? Já que a filosofia nos incentiva a pensar, podemos dizer que estamos filosofando. Sendo assim, um simples pensamento nos faz chegar à conclusão de que pensar sociologia já inclui a filosofia. Considerada a mãe de todas as ciências, a filosofia teve seu início por volta do ano 6000 a.C., onde o homem obtinha seu conhecimento nas explicações míticas. Andando um pouco mais na linha do tempo, Tales de Mileto, por volta do ano 565 a.C., começa a colocar à prova a coerência das explicações míticas, propondo então uma busca racional e lógica para o surgimento de todas as coisas. Este momento poderíamos afirmar que foi apenas uma das várias revoluções em que o homem passou para chegar à real definição do que é filosofia e de como a sociologia está interligada.
Especialistas consideram que o surgimento da filosofia de forma científica ocorreu entre o século 8 a.C. ao 4 a.C., sendo chamado na Grécia Antiga de Revolução Racional. Passando alguns séculos, nos séculos 16 e 17, acontece um rompimento entre ciência e filosofia, momento esse em que ocorre a Revolução Científica, mudando a forma de ver o mundo. Este momento é aquele que tanto conhecemos e já estudamos. É quando a Terra deixa de ser o centro do universo e o Sol passa a ser o centro. Até o momento em questão, a sociologia estava de forma subliminar inserida dentro da filosofia, já que as problematizações das relações sociais eram estudadas apenas pela filosofia. Tanto a doutrina cristã na época da Idade Média, quanto os deuses gregos na época da Grécia Antiga, recebiam a responsabilidade de explicar os problemas da sociedade de forma mítica. A sociologia como ciência. Apenas na época da Revolução Industrial, ocorrida no século XIX, é que a sociologia surge como a proposta de estudar a sociedade. Dentro de suas muitas consequências, a Revolução Industrial substituiu o homem pelas máquinas, criando então uma nova relação de trabalho e capital, levando a modificações econômicas, políticas e sociais a todo o mundo de forma muito repentina. Até esse momento, o homem não enxergava que a sociedade deveria ser objeto de estudo e de conhecimento científico. Nesse momento, a filosofia se torna uma fonte de embasamento racional a partir de reflexão, de pensamentos e de questionar tudo o que já se sabe, abrindo as portas para todas as ciências. Por sua vez, a sociologia se torna uma ciência que utiliza os pensamentos e questionamentos filosóficos para desenvolver possíveis soluções. Soluções diversas como as que temos no presente, como a desigualdade social e crises do século XIX. As duas matérias trilham seus caminhos paralelos. Os candidatos ao Enem devem entender os seus contextos sociais e em que essas matérias se aplicam, procurando entender os maiores questionamentos que o homem se faz. Quais são os principais pensadores da filosofia e sociologia? Sociólogos: Augusto Comte, Karl Marx, Max Weber. Filósofos: Aristóteles, Platão, Friedrich Nietzsche. Quais assuntos mais caem em filosofia na prova do Enem? Filosofia moderna, filosofia antiga, filosofia contemporânea. Quais assuntos mais caem em sociologia na prova do Enem? Diversidade cultural e estratificação social, poder, Estado e política, trabalho e produção. Muito bem, escreva nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo. Aproveite também para clicar no link da descrição e ganhe uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Até o próximo vídeo!